Glória a Deus. Você sabe que a Bíblia possui duas partes principais, amém? Vamos agora ao básico aí da escola dominical. Velho Testamento e Novo Testamento, glória a Deus. O Velho Testamento antes de Cristo, né? E o Novo depois de Cristo. Glória a Jesus. Agora, vocês querem saber qual o livro do Velho Testamento que era o preferido de Jesus? Essa é boa, né? Eu vou dar uma dica para vocês, é o 5º livro da Bíblia. Não vale colar. Deuteronômio. É o 5º livro do Pentateuco, né? E esse livro, Deuteronômio, na verdade, o título original desse livro, você sabia que não era Deuteronômio? O título desse livro no hebraico é a frase que abre o primeiro capítulo, que está escrito assim: são estas as palavras. Estas são as palavras. Então esse é o título do livro Deuteronômio na Torá. Em hebraico é Devarim. Estas são as palavras. E quando a Bíblia foi traduzida para o grego, na chamada Septuaginta, né, é que colocaram esse nome, que em grego significa segunda lei, ou repetição da lei, Deuteronômio. Daqui a pouco nós vamos entender aqui o contexto. Mas qual a importância desse livro? Muita importância, porque está na Bíblia, né? Porém é um livro muito especial, é o livro mais citado pelos profetas do Antigo Testamento, o 5º livro mais citado no Novo Testamento e o livro mais citado por Jesus. Sabia disso? Jesus venceu o diabo no deserto, citando passagens que estão em Deuteronômio. Vamos ver aqui um exemplo? Deuteronômio 8:3. Fala assim: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Mais uma passagem, 6,16: não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. E mais uma passagem, 10:20: temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele, sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Então Jesus, ele gostava de citar esse livro. Jesus, ele usou Deuteronômio para explicar qual era o maior de todos os mandamentos. Deuteronômio 6:5, Jesus falou isso lá nos evangelhos, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amará pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então são passagens que Jesus utilizou, passagens que ele conhecia. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra, para a gente vencer através da palavra. E quem foi que escreveu o Deuteronômio? Quem sabe? Moisés. O consenso é que foi Moisés. Obviamente que na parte final, onde fala da morte de Moisés, deve ter sido colocado por algum escriba ou pelo próprio Josué, mas vamos falar sobre a mensagem de hoje, que é baseada em Deuteronômio. O tema da mensagem é os 3 sermões de Moisés. Amém? Qual o contexto desse livro? Qual o objetivo desse livro? O que nós podemos aprender com esse livro hoje? Mas antes, gostaria de orar com vocês. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. E peça para o Espírito Santo abrir o seu entendimento em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa manhã, apresentamos nosso coração ao Senhor e pedimos: fala conosco. Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar, como nós já temos experimentado aqui da Tua presença. Fala a cada coração, que nosso coração seja
como terra boa, e que não seja apenas informação, mas que seja revelação do céu sobre cada um de nós, que a tua palavra venha fazer toda a diferença, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Vamos então ao contexto em que foi escrito Deuteronômio. A primeira geração que saiu do Egito pereceu no deserto, com exceção de Josué e Calebe, do próprio Moisés aqui nesse momento, e Moisés estava diante da nova geração, em frente às planícies de Moabe, de frente para a terra prometida, no limiar da conquista esperada. E antes que eles pudessem atravessar o Jordão, Moisés reúne o povo para uma série de mensagens. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Amém? Glória a Deus. Eu que não estou ouvindo muito. Aleluia. E o que Moisés estava tentando transmitir? O que Moisés gostaria que o povo guardasse? Você sabe que quando Moisés tinha 40 anos, ele viu de perto o que o seu povo estava sofrendo, e ele viu ali um irmão sendo maltratado, ele tentou ajudar, porém do jeito errado, e deu muito ruim, de maneira que ele precisou fugir, e Moisés ficou 40 anos morando com o sogro, não era nem com a sogra, era com o sogro, que era o Jetro, e finalmente aos 80 anos, Moisés é chamado por Deus, através ali da sarça ardente, e após relutar muito, Moisés liderou o povo, que finalmente foi libertado da escravidão, de forma espetacular, sobrenatural, o mar se abrindo, maná no deserto, as roupas que não se gastavam, coluna de fogo, coluna de nuvem, mas e o povo reclamava, o povo murmurava, e por causa da desobediência, aquela geração ficou retida no deserto por 40 anos. O próprio Moisés, ele errou e se irritou ali diante da rocha, você conhece a história, e isto custou a não permissão dele, Moisés, de entrar na terra. Mas Moisés ainda era o líder, e ele queria chamar a atenção do povo pela última vez. Nesse momento, se você fez as contas, Moisés está com 120 anos, 40 no palácio, 40 com Jetro e 40 anos no deserto. Amém? E Moisés estava ali nos seus últimos dias de vida, e ele quer deixar as suas últimas palavras para aquele povo. Então, aquilo que é chamado aí pelos estudiosos, né, os 3 discursos de Moisés, ou os 3 sermões de Moisés, e o primeiro discurso vai do capítulo 1 ao capítulo 4, e nessa primeira mensagem, Moisés gasta um bom tempo contando a história de Israel, do Sinai até aquele momento, a travessia, as jornadas, as vitórias, mas também a murmuração, a rebeldia, ao momento que ele fala, vocês lembram dos espias? Eles voltaram falando que a terra era boa, mas vocês não quiseram, vocês foram rebeldes, e por causa disso continuaram no deserto. Moisés chama a atenção da nova geração a ser mais fiel do que a anterior, mais fiel do que foram os seus pais, em relação à aliança com Deus. Amém, queridos? Sabe, a nossa esperança é que a próxima geração seja mais fiel do que nós somos. Amém, queridos? E Moisés fala, nós temos um Deus fiel, um Deus que está perto de nós. Vamos ler Deuteronômio 4:7. Pois que grande nação há, que tenha Deus, estão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Moisés está dizendo, olha, não existe Deus mais acessível. Todas as vezes que você o invocar, você o encontrará. Amém? Um Deus que está nos céus, mas está conosco todos os dias.
e que nós precisamos responder a esta aliança. A palavra-chave do primeiro sermão de Moisés é lembrar. Repita comigo: lembrar. Lembra-te. Vamos ler Deuteronômio 4, 9 a 10. Deuteronômio 4, 9 a 10, fala assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor seu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viveram na terra, e também as ensinem aos seus filhos. Lembrem quem é o nosso Deus. Lembrem e não esqueça quem nós somos nele. Lembrem de onde nós saímos, para compreender onde nós estamos e para saber para onde nós estamos indo. Antes de olhar para o futuro, vamos olhar para o que Deus já fez. Vamos honrar o que Deus já fez. Vamos celebrar o que Deus já fez. Quantos estão entendendo? E isso vai nos habilitar para o futuro. Outra coisa, lembrar que nós fazemos parte do projeto de Deus. A história está sendo escrita e nós fazemos parte dela. Sabe por que muitas pessoas se desviam? Porque não se sentiram parte daquilo que Deus está fazendo. Não entenderam que viver aliança é passar por momentos alegres e também pelos tristes, chamado de deserto. A aliança é testada no deserto. Amém? Lembrar o que o Senhor tem feito. Veja que o texto fala: não esqueça o que os seus olhos têm visto. Os seus pais se esqueceram e sofreram as consequências. Mas Deus ainda tem promessas. Olhem para o passado como ensino, como aprendizado. Nós erramos, mas podemos aprender com os erros do passado. Amém, queridos? Então a palavra-chave do primeiro sermão é lembrar. Lembrar o que Deus fez, lembrar a nossa atitude, aquilo que nós acertamos, aquilo que nós erramos, lembrar de quem nós somos, a aliança que nós temos com o Senhor. Então, a primeira palavra é lembrar. O segundo sermão de Moisés vai do capítulo 5 ao 26, e a palavra-chave do segundo sermão é obedecer. Vamos falar? Obedecer. O momento agora é de olhar para o alto. O segundo sermão de Moisés vai conter a repetição da lei, que dá o nome, ao livro Deuteronômio. Moisés achou que era importante trazer de volta, ministrar com eles os mandamentos de Deus, a constituição do povo até então. Moisés fala: vocês vão entrar no novo tempo de Deus, observem os fundamentos, os mandamentos. E Moisés vai repetir para a nova geração o que Deus havia dado lá atrás, no Sinai. E o que isso diz para nós? Queridos, as gerações passam, os homens passam, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é verdade hoje. Amém? Amém.
E após a leitura da lei, Moisés fala: agora, ó Israel, o que o Senhor requer de vocês? E ele lista, que temam a Deus, ande nos seus caminhos, sirvam o Senhor seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, para guardarem os mandamentos que hoje ordeno a vocês. Nós não entraremos na terra sem temor. Domingo passado, Deus falou através da palavra sobre alinhamento, sobre santidade. Os mandamentos, os 10 mandamentos, tratam do nosso relacionamento com Deus, um Deus santo, que nos chama à reverência, à adoração, à exclusividade. Não tenham outros deuses diante de mim, não façam um ídolo para vocês, não use o meu nome em vão, lembra de separar um dia para o Senhor. E a outra parte dos mandamentos fala sobre o nosso relacionamento com o próximo, a maneira que nós relacionamos com o nosso próximo, demonstra se nós temos temor ou não. Honra teu pai e tua mãe, não matem, não adulterem, não roubem, não digam falso testemunho, não cobicem. Queridos, se não tivermos temor, a nossa vida será pior do que o deserto. Amém, queridos? Então a palavra-chave do segundo sermão é obedecer. E abrindo aqui um parênteses, quando nós falamos da lei, nós devemos ter em mente o seguinte, que ninguém é justificado pelas obras da lei. Nós precisamos entender que toda a lei apontava para Cristo. O homem, por si, é incapaz de cumprir a lei, mas Jesus cumpriu a lei por nós. Para que serviu a lei, diz a palavra? A lei, ela cumpre o papel de mostrar a nossa condição. A lei foi dada para revelar a nossa doença, doença que nos leva ao remédio da graça de Deus. Amém, queridos? Então, João 1,17 fala assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aí você pergunta: mas os mandamentos foram revogados? Na verdade, não. Jesus aumentou a régua, inclusive. Ele diz que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Quando ele fala: eu, porém, vos digo. Vamos ver um texto que ilustra isso que eu estou falando. Mateus 5, 27. Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito. Um dos mandamentos fala assim: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Amém? Qual que é a palavra-chave do segundo sermão? Obedecer. Outra coisa muito preciosa que tem no segundo discurso de Moisés é o Shema. O Shema foi citado por Jesus, conforme eu falei no início, foi citado por Jesus no Evangelho de Marcos. Aquela passagem, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor seu Deus, todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força. E esse trecho aqui do livro, todo judeu, ele deveria ensinar os seus filhos. Todo judeu deveria levar anotado esta parte do livro de Deuteronômio, amarrado no braço, amarrado na testa, escrever nos umbrais da porta. Uma das coisas mais lindas da Bíblia é o Shema. E tem uma mensagem que eu já ministrei aqui, mas talvez eu venha repetir essa mensagem, que é somente sobre o Shema Israel.
Segunda palavra-chave, obedecer. Agora vamos ao terceiro sermão de Moisés, que a palavra-chave é romper. Repita comigo, romper. Glória a Deus, olhar para frente. É hora de pisar na terra que o Senhor prometeu. Estamos chegando, estamos na área, amém? Quando Deus, queridos, dá uma convicção, nós podemos ainda estar no deserto, mas nós podemos marchar com autoridade, porém sem perder o temor. Existem pessoas que, quando estão no deserto, lembram muito de Deus, mas quando começa a entrar na terra, esquece de Deus, esquece de obedecer a Deus. Por isso que Moisés, debaixo da orientação do Senhor, ele chama a atenção do povo. Deuteronômio 30, 19. Veja que eu estou fazendo um apanhado bem, um sobrevoo aqui sobre o livro, porque são muitos versículos. 30, 19 fala assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então ele fala: eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, e eu dou uma dica para vocês qual você deve escolher. Deuteronômio 28 vai falar, a partir do versículo 1, se vocês obedecerem, Ele vai te abençoar. Se desobedecerem, o contrário. Queridos, eu preciso deixar claro aqui uma coisa. Nós não podemos usar esse texto aqui de forma triunfalista, né? Deuteronômio 28 e tudo mais. Precisamos entender que pessoas obedientes também passam por lutas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Quantos cristãos piedosos, obedientes, são perseguidos e mortos? Estão sendo perseguidos nesse momento. Todos aqueles que seguiram Jesus passaram por sofrimentos, perseguições, e o primeiro fruto da obediência, na verdade, é a nossa comunhão com Deus. E essa deve ser a nossa segurança, essa deve ser a nossa esperança. A terceira ênfase de Moisés é romper. Por quê? Porque o Senhor vai à frente. Porque o Senhor vai à frente. Deuteronômio 31, 8. Fala assim: o Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não fique assustado. Amém? Qual área da sua vida você precisa romper? Lembra da sequência? Eu preciso lembrar, eu preciso obedecer, só depois eu terei a graça de poder avançar, de poder romper. Queridos, Deus está abrindo um caminho novo, Deus está dando uma terra nova, mas nós precisamos conquistar essa terra. Quando Deus deu a terra para o povo, haveria um papel que era do povo de entrar naquela terra, mas de lutar, de batalhar, de conquistar. Que esta palavra seja o impulso que nós precisamos de seguir adiante. Amém, queridos? E mais à frente, Moisés passa o comando para Josué. Deuteronômio 31, 23. Fala assim: o Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel
para a terra que sob juramento lhes prometi, e eu estarei com você. Amém, queridos? Lembrar, obedecer e romper com ousadia, sendo forte e corajoso, porque o Senhor levará vocês a entrarem na terra. Amém, queridos? Encerrando sua fala, Moisés instruiu o povo que a cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, a lei deveria ser lida inteira. Cada 7 anos. Hoje em dia, queridos, se tratando de palavra, nós temos a palavra na palma da mão. Você está com o seu celular aí, você tem a sua palavra aí na palma da mão. Não precisa esperar alguém ler para você a cada 7 anos. E mais do que isso, queridos, nós temos a palavra no coração. A Bíblia diz que a palavra não está mais em tábuas de pedra, mas nos corações. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas para serem lidas por todos os homens. Amém, queridos? Nós como igreja, sabe, nós cremos que nós estamos entrando num tempo novo de Deus. Nós temos olhado, para o passado, para ver aquilo que Deus tem feito, para entender a aliança que nós temos com Ele, quem nós somos nele, os nossos erros, os nossos acertos, os nossos memoriais de fé. E nós temos esse ano, nosso tema como igreja é alicerces inabaláveis. O que é o alicerce inabalável, que fala em Mateus 7? É ouvir a palavra e praticar a palavra. O homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, para que nós possamos entender que nós temos o nosso manual de instruções e possamos nos firmar na palavra de Deus. Lembrar, obedecer e romper. E nós cremos que nós estamos diante de algo novo que o Senhor está fazendo nessa igreja, nessa cidade, em nome de Jesus. Nós temos colocado os pés na terra que o Senhor já nos deu, mas nós precisamos batalhar. Amém, queridos? E partindo aqui para o encerramento, Moisés encerra o seu 3º sermão com um cântico poderoso. Eu gosto de Moisés porque ele era do louvor. O primeiro louvor da Bíblia foi Moisés. Foi quando ele tirou o povo do Egito, ele lançou o primeiro sucesso ali na tribo de Israel, exaltando os feitos de Deus, aquilo que Deus tinha feito de libertar o povo com um braço forte, com mão poderosa. E aqui, neste momento, após os 3 discursos, Moisés lança mais um CD aqui. Eu vou ler apenas algumas passagens com você, eu queria poder musicar aqui esses versículos. Deuteronômio 32, vou ler do 1 ao 4, é o cântico de Moisés aqui. Ele fala: escutem, ó céus, e eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Aí ele começa já a entrar aqui de forma poética: que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa tenra sobre as plantas. Versículo 3: proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é.
Vamos agora ao versículo 30, que eu gosto demais desse versículo, que é também parte do cântico aqui. Ele fala: como poderia um só perseguir 1000, e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregue? Você vê que Deus confunde a matemática, sabe, queridos? Um persegue 1000, e 2 faz fugir 10.000. Amém? Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. Pode ficar de pé para parecer que está acabando? Aleluia. Lembrar. Primeira coisa é lembrar quem o Senhor é, o que Ele é capaz de fazer, o que o Senhor já fez. Lembrar de quem nós somos nele. Nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, povo escolhido pelo Senhor. Lembrar de onde nós saímos e para onde nós estamos indo. Tome essa palavra para a sua vida, sabe, queridos? Alguma área que você precisa romper, que você precisa avançar. Segunda palavra, obedecer. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Ele nos capacita para vencer cada um deles. E como foi falado domingo passado, que possamos ser apresentados irrepreensíveis. Terceira palavra, romper com ousadia. Haverá desafios, haverá lutas, talvez até gigantes, mas a terra é boa, a terra emana leite e mel. E sabe qual é a melhor parte, queridos? A melhor parte é que o Senhor está conosco. A sua presença é a melhor parte. Mas o Senhor é bom e Ele tem promessas para mim e para você. Amém? Tome posse do novo do Senhor. Nós vamos cantar um louvor, depois nós vamos orar. Amém? Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Quando me levanto até eu me deitar,
ti dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua vontade me seguirá, Senhor. Tua vontade me seguirá, Senhor. Tua vontade me seguirá, Senhor. Rendo a ti Te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua vontade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és fiel. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a vontade. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a vontade de Deus. Sabe, querido, eu não sei qual o momento que você tem passado. Talvez você esteja no deserto nesse momento. E o Senhor te convida hoje, sabe, queridos, a ouvir a voz dele mesmo, te fazendo lembrar tudo que ele já tem feito, aquilo que ele é capaz de fazer. Tem um salmo que diz: grande é o Senhor e grandes são as tuas obras. Talvez está passando por um momento de deserto nesse momento. O Senhor te convida, sabe, a lembrar de onde você saiu, de onde nós saímos, aquilo que ele tem feito, que nós possamos trazer esses memoriais, e trazer à memória aquilo que dá esperança, e lembrar como o Senhor tem me abençoado. Esse momento que eu estou passando não é nada diante do que Deus já fez e diante daquilo que Ele fará, e nos dispor a tomar posse da palavra de Deus, que tem milhares e milhares de promessas, e me dispor a obedecer a palavra do Senhor. Sabe, queridos, o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Eu sei que tudo que nós recebemos é pela graça, mas a nossa atitude determina a nossa altitude. Que nós possamos, a partir de hoje, fazer uma aliança com o Senhor, porque Ele tem uma aliança conosco, e corresponder a essa aliança. Senhor, eu quero obedecer a sua palavra, e com isso nos habilitar para o novo do Senhor, para o novo que o Senhor tem para nós. Eis que faço uma coisa nova. A Bíblia diz que Ele é capaz de abrir caminho no deserto, rios no ermo. Creia nisso nessa manhã, queridos. Seja qual for a área que você precisa de uma intervenção de Deus, Deus é fiel. Deus é fiel. Como Moisés disse para aquele povo: não há outro Deus tão acessível, tão chegado a nós. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Levante a sua mão. Pai, nessa manhã nós recebemos essa palavra,
e como nós queremos aprender com o Senhor. Que nós possamos sair daqui diferente do que nós entramos. Que essa palavra venha entrar em nosso coração, em nome de Jesus, e possamos compreender que o Senhor está conosco, que a tua bondade, que a tua misericórdia nos seguem, que a tua bênção nos persegue, nos alcança em nome de Jesus. Que nessa manhã possamos compreender, Pai, quem nós somos em Ti. Tua Bíblia diz que em Ti nós somos mais do que vencedores, Pai. Que nós possamos olhar para aquilo que o Senhor tem para nós como promessas, e possamos romper, e possamos batalhar, sermos fortes e corajosos em nome de Jesus, Pai. Habilita cada um de nós para o novo, para a terra que o Senhor tem, em nome de Jesus. Não sem lutas, não sem batalhas, mas o Senhor já deu a vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A bondade nos seguirá, a bondade nos seguirá, a bondade seguirá, Senhor. A bondade nos seguirá, Senhor. Rendo a Ti dou o meu ser, entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Nos abençoe, queridos. Tenha uma semana de bênção.